exploradores da felicidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cultivando a Felicidade. Muito prazer, eu sou a Fernanda Sanches. E eu sou o Fábio Miquil. Fernanda, tô sentindo um cheirinho de panetone no ar, você não tá não? Natal! Deixa eu te falar uma coisa. Esses dias eu tava assistindo um filme, né? Uhum. Tem na Netflix, chama Klaus. É verdade, eu já vi. Já também, viu? Vi. Então, vamos falar do Natal? Vamos. É muito legal o filme, gente. Ele conta a história de um carteiro egoísta, né? Mimado. E ele tem uma penitência que ele tem que ir para uma cidade, né? E ele tem que controlar as cartas, as postagens de lá que o pai dele manda ele fazer. O pai dele é o chefe do correio, do né? correio. Não é postal, código postal. Vamos fazer propaganda, não. Código postal. Daí ele manda o menino, porque ele já tinha tentado de tudo, o menino não tomava linha, não tomava jeito, falava, sabe uma coisa? Eu vou mandar você para uma cidade longe, afastada lá no Polo Ártico, onde não vai ter ninguém. E você vai ter uma missão, né? Que era pegar as cartas, postar as cartas. Ele tinha uma meta de 6.000 postagens em um ano, ele tinha que fazer. Se ele não conseguisse, ele ia perder as mordomias de casa, roupa lavada, comida do bom e do melhor. Nossa, assistiu mesmo o filme, hein? Detalhes, Os né? detalhes. E também tinha um lenhador. Tinha. Né? Um lenhador que ele fazia brinquedos, né? Isso. Só que não era nada sociável, né? Na verdade, assim, ele tinha uma esposa e ele fabricava os brinquedos com o sonho de um dia ter um filho. Então, ele era muito habilidoso, um carpinteiro muito habilidoso, então ele fabricou muitos brinquedos. Só que ele ficou viúvo e não teve o filho. Mas antes da gente contar a história, eu vou te contar. Ele tá contando a história, a gente não perdeu o filme. Mas o que eu acho legal desse filme, gente, que é assim, faz uma coisa a gente pensar, refletir, né? Toda a história que contam pra gente, a gente acredita, né? Só que, mas, por exemplo, tem histórias que nem do Natal. Natal, dia 25 de dezembro... Papai Noel, presente, se você foi um bom menino ou não, né? Tem a listinha do menino malvado, listinha do menino bom, quem é bom ganha presente, quem não é não ganha. Então, todas essas histórias a gente comprou, vamos dizer assim, né? Compramos essa história. Mas, de fato, é assim. E o filme Klaus vem mostrar pra gente que não é bem assim a história, né? E aí, se você fizer uma investigação, né? No passado, tudo mais... Existiu mesmo esse Papai Noel? Existiu mesmo as renas que voam, né? Existiu mesmo o cara entrando pela chaminé? Existiu tudo isso? É isso que a Fer está falando. A gente chama de Natal mágico. Essa coisa de fantasia que a criança, ela fala, nossa, Papai Noel meia-noite vai descer pela chaminé e vai colocar meu presente dentro da meia na lareira. Né? E as renas estão voando, o Papai Noel sai voando com as renas, entregando o presente, né, para todas as crianças. Esse é o Natal mágico. O desenho, né, é um desenho do Klaus, ele mostra que não é bem assim. A história, pelo menos do desenho, quem criou o desenho, não traz toda essa magia. Ela traz uma história fictícia, sim, só que uma história até que dá pra gente falar, não, isso seria até possível de acontecer, embora seja um desenho, tudo, mas tira um pouco dessa magia, que também não tem base nos fatos reais. E a gente acha que o Natal, como a gente entende hoje, sempre foi assim a vida toda. Papai Noel, gordinho, barbudinho, com uma roupinha vermelha, né? E não foi assim. Não, isso começou em 1930. E a gente chega lá. Então, a história de Natal, existiu o Papai Noel? Sim, existiu um personagem real, um bispo, lá na Turquia, não tem nada a ver com o Polo Norte. Que era a antiga Mirra, né? É uma cidade de Chamava Turquia, Mirra, e chamado São Nicolau de Mira. Né? Sim. Então, esse São Nicolau, ele tinha um aspecto generoso. Era uma pessoa muito voltada para os ensinamentos de Cristo, de Jesus, da generosidade. É o que a gente chama da igreja primitiva. Igreja primitiva é, depois de Jesus, a igreja católica, como a gente conhece, né, com os ensinamentos de Jesus, não foi consolidada de pronto. Roma não comprou
né, a ideia de Jesus de pronto. Então, mas tinham bispos que deram continuidade ao ensinamento de Jesus pelos evangelhos, tudo. Só que eles eram perseguidos, Sim. né, porque a Roma não aceitava essas ideias. Então, esse São Nicolau, ele era generoso e era muito corajoso, porque uma das histórias que alguns dizem que é uma lenda, que mostra a generosidade dele, é quando ele passa e vê um pai de 3 filhas chorando, triste, né? Preocupado, porque ele não tinha o dote para dar para as filhas, né? E antigamente o dote era muito importante, né? Fundamental. Podia arruinar a vida delas se ele não tivesse o dote, exatamente. Né? E simpatizando com essa história, o que ele fez? Ele pegou 3 bolsinhas de ouro e jogou. Uns dizem que jogou pela janela, outros dizem que jogou pela chaminé, e uns dizem que ao jogar caiu dentro da meia que estava secando na lareira. E aí vem a lenda de pendurar a meia na lareira para o Papai Noel dar presente. Exatamente. Né? E tudo isso mostra, então, a generosidade dele. E tem outras histórias também. Tem uma história dele, mostrando a generosidade dele, que ele teve um problema e as pessoas não tinham o que comer. Então ele foi no porto e pediu para o pessoal que ia transportar esse para o imperador, né, que doasse um pouco de trigo para as pessoas terem o que se alimentar. E ele conseguiu convencer o pessoal que ia transportar o trigo para o imperador a doar o trigo. Metade, uma parte, né? E aí eles doaram. Então, assim, essa também tem a lenda da generosidade. E ele era um cara muito agressivo até. Né? Pra generosidade, ele era muito agressivo até. Ele era aquele cara de impacto, sabe? Também tem outra lenda que 3 pessoas iam ser... como é que fala? Acho que é decapitada e eles eram inocentes. Então, o São Nicolau invadiu a praça que eles iam ser decapitados, subiu no local e arrancou a espada do carrasco, né? Arrancou a espada do carrasco e foi embora. E aí as pessoas foram soltas, né? Então, assim, ele era generoso, ele tinha generosidade, mas também tinha essa agressividade, né? Esse impacto, né? É porque era uma época que ele vivia que o governo da Turquia, da cidade, não tinha essa força de lutar contra as pessoas que tinham menos condições, né? Então ele tomava a frente, era um líder realmente, né? Mas vamos lá, então assim, a gente sabe que São Nicolau de Mirra, que é na Turquia, ele fez essa generosidade, jogou a meia, jogou o ouro pro cara ter como dote as filhas dele e caiu na lareira, beleza. Sim. Fechou. Então, daí a meia e o resto. Aí, assim, isso vai passando, né, com o tempo, e essas tradições, essas histórias de Natal começam a percorrer o mundo. Por exemplo, na Holanda, Papai Noel é chamado Sinterklaas, né, um nome que eles dão lá. Só que quando houve a imigração de holandeses para os Estados Unidos... Santa Claus. Exatamente, porque o americano, a pessoa que falava o inglês, não conseguia pronunciar dessa forma. Aí foi mudando até virar Santa Claus, né? Que é um nome que é considerado também o Papai Noel. Papai Noel, né? Você vê. Então, isso vai percorrendo todo, mas assim, geograficamente ela vai percorrendo o mundo e historicamente, né, ao longo do tempo vai mudando. Quer ver outra coisa? Todo mundo fala assim, nossa, 25 de dezembro é o nascimento de Jesus. E não é. Agora vai a polêmica aqui, Miquil. Vamos causar. Essa é a história que todo mundo conta. Vamos comemorar o nascimento de Jesus. Na Bíblia não fala em nenhum momento que Jesus nasceu em dezembro. Porque dezembro, no hemisfério norte, onde fica a Judéia, é frio, é inverno. E aí, no Evangelho de Lucas,
fala que então os pastores, né, quando Jesus nasceu, os pastores estavam lá ao relento, dormindo com as ovelhas, tudo. Era improvável, porque faz tanto frio que isso não aconteceu. Elas deviam estar confinadas, protegidas, assim como os pastores. Então acredita-se então que Jesus não nasceu no inverno. Antes foi na primavera, no outono, né? E outra coisa também, quando Jesus, no Evangelho de Mateus, conta que teve toda aquela história com Herodes, que é o rei da Judéia, né? Herodes o Grande, porque teve outros também. E esse Herodes morreu em 4 antes de Cristo. Se Jesus viveu no governo de Herodes, que morreu 4 antes de Cristo, antes dele nascer, quando começou essa história da contagem de tempo, como ano 1, né, Jesus já devia ter uns 4, 5, 6 anos. Né? Então não bate essa história. E essa história de Jesus ter nascido antes, né? Foi um erro de cálculo do monge, exatamente, né? Do Dionísio, né? Isso. O Dionísio errou nos cálculos ali e colocou a data errada. Né? E ele também não nasceu no dia 25. Não. Né? Então o Dionísio ele estava fazendo um cálculo para estabelecer a Páscoa e ele tomou como base o nascimento de Jesus. Só que ele errou mesmo. Ele comeu bola. Ele não considerou todos os fatos Dionísio históricos, comeu bola. né? Então tem isso também. Tem uma outra história que fala sobre a questão de dar presente, de festa. Vamos falar de dar presentes. A reforma de Lutero, ele queria eliminar todos os santos, né? Ele não queria. E na época dele, o São Nicolau dava presentes no dia 6 de dezembro. E vamos falar, né? Porque dia 6 de dezembro a gente considera o dia de Reis. Não, é de 6 de janeiro. 6 de janeiro, verdade. Errei. Também tem uma história relacionada com isso. Tem o Reis também, né? Depois mas a gente não vai chegar nesse ponto. E aí, o Lutero, observando isso, e dia 25 de dezembro era comemorado o nascimento de Jesus, só que não se davam presentes nessa época, né, nesse dia. Aí o Lutero, para acabar com essa história do São Nicolau dar presente... Mas na verdade tinha uma briga, né? Que um comemorava o sol, que acabava o inverno e eles começavam a ter sol. Então fazia essa comemoração. Isso. E aí no dia 25 eles queriam comemorar a luz, isso, que era o menino Jesus. Né? Exato. Aí o que aconteceu? Lutero falou o seguinte, já que é assim, todo mundo gosta de ganhar presente, era muito popular... E a reforma dele, se ele tirasse isso, ele ia cair no Ibope. O que ele fez? Vamos transferir esse negócio de dar dar presente para o dia 25. Só que foi um tiro no pé. Porque em vez de Jesus trazer os presentes, né, que seria essa ideia de tirar a figura do São Nicolau, acabou não dando certo, porque começaram a chamar quem vai trazer os presentes com um nome alemão, que era o Jesus Cristo, que ia trazer o presente. Só que acabou virando um outro nome para o nome alemão de Jesus Cristo parecia muito com o Santa Claus, né? E ficou parecendo bastante. Mas assim, olha que coisa doida. Né? E aí isso que a Fernanda falou, de se comemorar, de ter festa no dia 25... É porque Roma já comemorava, já fazia grandes festas, comilança, nessa semana, nessa época, em torno do dia 25, porque acontece no hemisfério norte o solstício. O solstício é o dia mais curto do ano. Quando o inverno começa, né, ele é o dia mais curto do ano, a partir daí os dias começam a ficar mais longos. Então... existe uma festa que chama Sol Invicto, né? Porque o Sol volta a reinar invicto, né? Porque os dias começam a ficar mais longos. Então já é normal ter uma festa. Você pode observar que na Europa, quando tem um sol, quando esquenta, todo mundo vai para a praça, né?
É porque lá é difícil, É né? difícil, Tem muito inverno, muito frio. muito Então, eles frio. comemoram muito a presença do Sol. E já tinha a Saturnália, que era uma outra festa romana, né? Então, juntou tudo isso e a igreja falou: ah, sabe de uma coisa? Já que todo mundo festeja mesmo, vamos considerar então que Jesus nasceu nessa época. Vamos considerar o Natal como o nascimento de Jesus. Vamos associar tudo isso aí. É que foi mais uma rincha ali, né? Que a Igreja Católica queria colocar uma festa para eles, né? Aham. Então, queria tirar aquela de Roma e pôr uma festa para eles, né? Exato. Então você vê, né? E a gente acredita no Papai Noel. Exato. E aí, vamos chegar nos dias atuais. Eu quero 1930. Quero Então, 1930. Os dias atuais é isso, né? O Natal que a gente conhece hoje. Não, só cortando você, tudo isso, gente, aconteceu no século IV, tá? Isso. Foi no século IV, não foi ontem. Foi no século IV. Não, e foi acontecendo ao longo da história, Isso. né? E é aquela história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Exato. Então cada um foi colocando um ingrediente a mais nessa história, né? Só para vocês terem uma ideia, essa ideia de trenó, desse Natal mágico, aconteceu em 1800 e tanto, né? Acho que foi na Inglaterra, isso com um poema, ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos, um poema que foi escrito que deu toda essa fantasia de Natal. Essa questão, por exemplo, da generosidade que acontece no Natal, não foi sempre assim. Tudo bem, começou com São Nicolau, tudo, mas na Inglaterra de 1840, mais ou menos, era bem decadente essa história de dar presente, de Natal. Não era assim. Teve um autor, um romancista chamado Charles Dickens, que fez um filme, O Conto de Natal, que depois foi refilmado várias vezes. Que tinha, acho que quase todo mundo já assistiu esse filme, que tinha o senhorzinho avarento, né? Que aí recebeu a visita dos fantasmas do passado, do presente e do futuro, e com isso, com toda essa história, ele mudou, passou a ser uma pessoa mais generosa, tal, e está muito associado à própria vida, o contexto de vida de Charles Dickens naquela época, né? E foi um sucesso tremendo essa história. E ele escreveu em 6 semanas, ele estava precisando de dinheiro, correu para escrever essa história. Olha só, quanta coisa envolvida. Mas vamos chegar nos dias atuais agora. 1930. O Natal que a gente conhece hoje, a gente acha que sempre foi assim, né? Os nossos Papai avós, Noel. nossos bisavós, sempre foi assim. E não. O Papai Noel que a gente conhece hoje, o velhinho, né, rosadinho, barbudinho, com roupa vermelha, foi criado uma campanha de marketing de muito sucesso pela Coca-Cola. Porque vocês acham que, né, que o Papai Noel de vermelho tem a ver? É só ver a cor, né, do logo da Coca-Cola. Coca-Cola tem um né? rótulo vermelho. E todo ano, no final do ano, aparece o caminhão da Coca-Cola. E sempre. todo mundo vai ver o caminhão da Coca-Cola. É sempre essa história. Então, os meus pais viram essa história, os meus avós viveram essa história, os meus bisavós já não. Por quê? Isso aconteceu em 1930. Então, a gente acha que sempre foi assim, e não é. Não, e antigamente o que eles rotulavam de Papai Noel não era vermelho, né? Não. Era de qualquer cor, podia ser verde, marrom, eles pintavam de qualquer cor, né? Porque eles ainda tinham a ideia do São Nicolau. Exatamente. Né? E aí a Coca-Cola veio e colocou ele vermelho. Agora, independente dessa história do Natal mágico, de rena, né, voadora, duende, fabricando presente, embalando presente, independente de se a história é do Klaus, né, do carteiro, do lenhador, de toda essa história, né, que vocês vão assistir, e independente de todo esse contexto histórico que ocorreu ao longo do tempo, né, em diferentes locais, com diferentes histórias, fica sempre uma mensagem principal do Natal. Não é, Fernanda? Sim, a generosidade. Exatamente. E aí a gente retoma de novo o filme, que ele fala assim... Ele fala uma frase no filme que é a moral. É a moral da história. Resume tudo que a gente quer falar. Né? O verdadeiro gesto de bondade, ele estimula outro, alguma coisa nesse sentido, né? Ele acende essa vontade de querer fazer a bondade. E isso
foi uma frase criada para o filme, né? Não é uma frase assim que veio de algum autor, um filósofo, mas ele tem repercussão na história. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente já ouviu uma frase chamada assim, gentileza gera gentileza. Sim. É a mesma ideia. É o profeta gentileza lá do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? isso mesmo. E dentro da filosofia, os estoicos, né, Sêneca já dizia que a bondade ela é como uma bola em jogo. Ela tem que ser passada de uma mão para outra. Se alguém parar com a bola na mão, acaba. Então a bondade, a generosidade, a virtude, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser sempre colocada em movimento. E é essa a ideia do Natal. E a gente traz, né, mais uma mensagem do desenho Klaus, que é assim, ó, essa história de que quem fez o mal, ele é punido com carvão, né? Quem foi bonzinho ganha um presente. Quem foi bonzinho vai ganhar um presente, quem né? Quem foi ruim ganha carvão. Isso. Então, vamos tirar essa ideia através dessa frase. Não vamos pensar no Natal ou no Papai Noel, que seja, como alguém que julga, né? Que fala, você foi bonzinho, então você ganha. Não, vamos considerar o Natal como um sistema de contágio, né? O bem causa mais bem. Não, e até assim, ó, vamos pensar, né? No Natal todo mundo se reúne, né? Uhum. Até no filme Klaus, né? Tem duas famílias, Uhum. né? Duas famílias, dois clãs diferentes. E eles se odeiam eternamente, eles não sabem por que se odeiam, né? E eles brigam por causa disso. A cidade é o ó. E vamos pensar na nossa família em casa, né? Quando você vai fazer o Natal, sempre tem aquele que você não gosta. Não, tem. Toda a família vai, nossa, fulano vai vir, meu Deus do céu, ele é chato, ele faz isso. E o Natal, ele tem essa generosidade, essa bondade para unir a família, para você esquecer. Que nem no filme perguntam para ele, eu achei muito legal essa parte, que assim, por que você briga com ele? Eles não sabem. Não. Então, às vezes, a gente vai Acostumou guardando. tanto. Até com a gente acontece isso. Não falo com o fulano. Mas por que você não fala com ele? Não lembro, mas não falo. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica com essa ideia, né? E também quando a gente fala de generosidade, que nem o poeta, né? O Gentil, né? Ele fala assim, generosidade atrai generosidade, né? Então, assim, se você for pensar, existe muitos TikTok, muita coisa por aí de alguém fazendo algo generoso pro outro. Esse outro vai passar. Entendeu? Que nem a bola de Sêneca aí, entendeu? Então, assim, se você começar, você, mas quando vem a minha vez? Vai chegar. A oportunidade, ela existe a todo momento. Sim. Né? É que nessa época a gente fica mais contagiado mesmo para fazer algo de bom, né? Só que a gente não precisa esperar Natal chegar. Não precisa. Né? A mensagem, ela é permanente, ela não tem época, né? De fazer o bem é uma coisa que precisa fazer parte da nossa vida. Precisa fazer parte da gente isso, né? De vir da gente. Que nem o lema do desenho é um verdadeiro gesto de bondade. Não é aquela coisa que vem pelo interesse. Pode até começar, no desenho mesmo, o Jasper, que é o carteiro, começa até querendo resolver a situação dele. Mas depois vai transformando, conforme ele vai sendo cada vez mais bondoso e generoso, isso muda ele, né? Na forma como ele enxerga essa questão. E isso que eu queria falar, sabe? Por exemplo, se você for ver o filme, ele é generoso, ele não é generoso. Não. Né? Ele é egoísta, ele é preguiçoso, tal. A ideia dele, né, de, eu vou, até que ele fala, e as crianças não sabiam ler nem escrever nada na cidade. Então, a ideia dele era que ele se escrevesse em carta para ele fazer 6.000 cartas e ir embora. Então, o ato dele começou aí, no egoísmo, né? Então, agora vamos falar aqui, ó. O ato dele começou no egoísmo, uma coisa negativa, que gerou uma coisa positiva depois. Conta ou não conta? Conta. Por que conta? Claro, porque assim,
mesmo sendo de forma egoísta, ele faz esse movimento. E o contágio acontece com ele mesmo. Né? Isso que eu acho interessante, porque você vai sentindo a energia da bondade, né, fluindo em você. E isso transforma a gente. E aí você falou a palavra-chave, transformação. Uhum. Então, assim, mesmo que a gente tenha alguma atitude nossa errada, que começou errado, se você aprimorar sua generosidade, sua bondade, não importa que começou errado, começou de uma forma negativa, você está em construção. Então, você está ali saindo de um vício e entrando numa virtude, entende? Então, isso muda e faz sentido. Você, mas ele foi com a ideia errada de fazer o mal, né? Então, mas muda, que nem o clã lá, eles se brigavam. E aí, ninguém sabia escrever, tinha até uma escola, que a professora nem queria mais dar aula, porque não ia aluno. E aí, quando eles tinham que escrever carta para ganhar presentes, eles começaram a frequentar a escola, né? E aí começaram a conviver, fazer amizade, né? Então, as crianças antes brigavam, agora elas brincavam juntas. Elas brincavam juntas. Então, assim, começou por o interesse de aprender a escrever para mandar carta. Pro Klaus. Pro Klaus, que ele falou que quem mandasse carta pro Klaus, eles ganhariam presente. E aí até que surge a do carvão, né? A história do carvão. Gente, a história do carvão surgiu, alguém contou essa história. Né? Não, o filme, ele coloca a história, mas como uma história também. Uma invenção que eles criaram, né? Era um menino que era muito mal educado com o Jasper, que né? É o carteiro. Que é o carteiro. E o Jasper, na hora de entregar o presente, ele foi se vingar do menino. Aí, de vez ele pôr o presente, ele pôs uma pedra de carvão. Entendeu? Aí você vê, então, a gente não precisa ser perfeito para fazer o bem. Mas Papai Noel é tão generoso, São Nicolau era tão generoso. Todo mundo tem seus aspectos a serem trabalhados. Isso não invalida o nosso gesto, a nossa iniciativa de sermos bons. Pelo contrário, né? Cada vez que a gente se propõe a ser bons, mais luz a gente traz para a gente mesmo e para todo mundo. E é isso que aconteceu no desenho. A cidade inteira se contagiou. Então, a gente também pode ser esse ponto de iluminação e de contágio mesmo positivo, né? E esse é o recado que a gente quer deixar com esse filme, com essa inspiração que a gente teve hoje. Não, é maravilhoso o filme, gente. Aproveita, assista. Estamos em clima de Natal. E em clima de Natal, nós nos despedimos esse ano de vocês. Agradecemos muito. Vocês ficaram com a gente esse ano inteiro. Agora a gente vai descansar. Isso. Né? Se preparar para os próximos. Se preparar para os próximos episódios do ano que vem. E o Cultivando a Felicidade volta com a corda toda. Gente, feliz ano novo, feliz Natal. Que vocês aprendam a ser muito generosos. Não esqueçam nunca. Vocês têm todas as virtudes que esse mundo possa ter. Então, comece a aflorá-las. Seja um ano diferente. Boas festas, gente. Muita saúde e paz para vocês. Até a próxima. Tchau, gente.